Eu geralmente apareço aqui com uma luz melhor, com maquiagem, com edição, com um cenário preparado, com flores e tal. Tudo isso é verdade, é uma intenção de trazer beleza, de trazer esperança aqui pro canal. Mas a partir de agora eu decido também trazer um pouco mais de liberdade, de mostrar um pouco mais desse meu lado humano. O quanto eu sou também humana, o quanto eu sou como todo mundo, né? Que também tem meus desafios para viver e para enfrentar. Tô na minha casa, são 9 horas da noite, coloquei meu filho para dormir agora. Não foi nada fácil. Eu tenho estranhado a fase dos 2 anos de idade. E é sobre isso que eu venho falar hoje e ver de que maneira que isso pode também ser útil para quem esteja passando por essa situação ou simplesmente queira entender um pouco da humanidade que está por trás dessa alma jardineira, né? Essa pessoa né, que vejo o mundo sempre por esse prisma otimista e florido. Acho muito honesto e muito justo ter essa oportunidade de vir aqui falar que nem sempre é assim. Nem sempre é um mar de rosas, ou é um mar de rosas se a gente considerar que tem espinhos, né? Assim como é a vida de todo mundo. Tenho pensado nesses últimos tempos sobre a questão da maternidade de uma forma muito intensa, muito forte. E tenho me dado conta de maneira assim forte, intensa, como já disse, da dificuldade que é, do desafio que é. E eu percebi que devido ao fato de eu ter demorado muito tempo, 10 anos para realizar o meu sonho de ser mãe, porque foram muitos percalços, foram muitas perdas, muitos abortos, muitas incertezas, sentimentos de insegurança. Teve um divórcio no meio, teve um novo casamento, né? Até que esse sonho fosse possível de se realizar, de se concretizar, eu percebi que eu criei um altar para a maternidade. Foi isso que aconteceu. É como se nada de negativo pudesse se expressar, nenhuma dificuldade, nenhum desafio pudesse tomar espaço na maternidade, o que para mim era algo sagrado. E somando com a experiência de ser psicóloga, trazer isso na base do currículo e incrível como a pessoa se acha. Eu me achei muito, mas só agora eu tô me encontrando, sabe? Me encontrando na sinceridade de dizer que, caramba, talvez eu não saiba nada mesmo. Talvez eu tenha subestimado a, a dificuldade, o desafio da maternidade. Eu me lembro de reagir muito negativamente ao que as pessoas diziam sobre o fato de ser mãe, assim, tipo, de julgar muito uma pessoa que... Eu me lembro de julgar muito uma pessoa muito próxima que reclamava da sua experiência da maternidade, com razão, estava vivendo uma loucura. Quando ela se tornou mãe, ela viveu uma loucura no puerpério e não conseguiu expressar a luz da maternidade. Ela sempre fala isso, porque foi muito intenso o processo dela. E eu julgava na minha cabeça, no meu coração, jamais cheguei a falar, ai, por que você fala tanto assim? Que ela desabafava muito nas redes sociais sobre o que estava acontecendo com ela, o quão desafiador estava sendo, o quão difícil, quão machista era a sociedade, o quão pesado era para a mulher a função. E eu, dentro da minha realidade naquele momento, de não ter um filho, de não poder realizar meu sonho,
só conseguia pensar o quanto ela era ingrata, o quanto ela deveria estar valorizando aquilo que eu tanto desejava ter. Super egóica, né? Como se o mundo girasse em torno do meu umbigo. E aí hoje eu sinto a maior compaixão por ela nessa época, e hoje ela é uma pessoa muito mais livre, muito mais feliz, mas conversamos esses dias e ela conseguiu me dizer, conseguiu me confessar que o sentimento de amar a sua filha é algo inquestionável, mas também é inquestionável, e ela afirma categoricamente que ela não gosta da maternidade. E não é a primeira pessoa que eu vi falando a respeito disso. Eu já escutei outras amigas falando, e mais uma vez a juíza dentro de mim vinha e julgava, batia o martelo e falava: que ingratas, nossa, que despreparadas, ai, comigo vai ser super diferente, eu vou, sabe, ressoar em harmonia com meu filho, vou me entender com ele, vou me conectar com ele. Ok. Podemos dizer que até os 2 anos, um pouco antes dos 2 anos, eu não me sentia tão desafiada. Apesar do cansaço, apesar do estresse, apesar de ter que me deixar de lado muitas vezes, porque ele é o protagonista da história hoje, ele precisa dessa dedicação, ele precisa de mim, ele precisa da família dele. O que eu tava falando? Que apesar disso, esqueci o que eu ia falar. Tá, que até os 2 anos de idade era relativamente tranquilo e tava tudo indo muito bem. Até que essa fase chegou, e com ela um desejo crescente de autonomia por parte dele. E isso tá me fazendo estranhar algumas coisas. Tá me fazendo estranhar o excesso de energia, e aí já me coloca a pensar de que ele tá precisando de mais, tá pedindo mais, e até hoje a gente não tinha pensado em colocar ele numa escola, mas agora já estamos começando a pensar, por conta dele tá pedindo mais, do desenvolvimento dele tá pedindo mais. Mas a questão hoje não é sobre o que ele precisa, será também a partir de agora, mais ainda, porque eu estou atenta a isso que está acontecendo, mas esse vídeo especificamente é sobre esse sentimento arrogante que habitou meu coração durante algum tempo, de achar que, por eu ter sido psicóloga de crianças, por ter tido experiência e por não ter vivido o que eu queria viver durante tanto tempo, somando a minha experiência como psicóloga e o meu desejo ardente por ser mãe, eu achava que isso seria bem mais fácil do que está sendo. Eu preciso admitir que não é nada fácil. Eu cheguei a gravar um vídeo nos primeiros dias do nascimento do meu filho e eu ainda estava em êxtase, e eu avalio que o êxtase era com a experiência de ter trazido um ser para a vida. E essa é a transcendência da maternidade, na verdade, que eu queria habitar. Não sei até quando. Mas eu habitei esse espaço por conta dessa imensa realização, e foi magnífico, foi maravilhoso. Mas habitar esse espaço de êxtase, de entender o propósito e de entender que nós temos a dádiva de dar a vida, de doar a vida junto com a criação, né? Entender isso e habitar esse espaço e ser grata por isso não exclui o perrengue que é, a loucura que é você numa sociedade como a qual a gente vive, que não vivemos em vilas, não vivemos em comunidades, vivemos cada um por si em suas casas, e eu tenho uma estrutura familiar muito boa, diga-se de passagem, eu amo minha família, existe aqui um apoio, um suporte, existe um pai que faz a função de pai, um irmão participativo, uma babá maravilhosa,
E mesmo assim, eu encontro desafios, eu encontro dificuldades. E eu encontro pessoas com as quais eu atendo como psicóloga em situações muito mais difíceis, muito mais desafiadoras. Mãe solo, por exemplo. Meu Deus, o que é ser uma mãe solo? Se existe um trabalho de Mulher Maravilha, de heroína, é esse. Ser uma mãe solo. Não entra na minha cabeça, assim, o que seria pra mim. É claro que a gente acaba se adaptando, a gente dá um jeito, mas eu imagino que as renúncias são muito maiores. Além dos casos das mães solos, existem mães de 2, mães de 3, mães de 4 e como conseguem dar conta, não sei. Não sei mesmo. Falo de um lugar de muita reflexão, muito respeito sobre isso e de assumir hoje o quão desafiador está sendo. O quão desafiador é você criar um ser humano, e aí esse é o propósito, né? A gente precisa trazer o propósito sempre pro significado das coisas, para não ficar só na função, porque se a gente ficar na função, a gente vai se descabelar, literalmente. A gente vai se irritar, como muitas vezes aconteceu comigo. Eu me percebo uma pessoa de pavio curto, uma pessoa impaciente. Nossa, quem diria, né? Tão sorridente, tão legal, tão querida, tão maravilhosa. Vai, vem me ver aqui dentro da minha casa. Muitas vezes quando meu filho me irrita, quando ele me desafia, e coisas que eu achava assim, nossa, eu vou tirar de letra, vou ter uma comunicação ótima com ele. Negação. Negação das necessidades, negação do desafio que é, presunção de já saber alguma coisa. Quem sou eu? Quero saber o quê? Sem nada. Meu filho tem 2 anos, eu tô aprendendo com ele. E as coisas que eu sabia, que eu achava que eu sabia enquanto eu era psicóloga de crianças, valem, sim, valem. Eu aprendi muito com a experiência e com a observação. Aprendi muito sobre o que não fazer, observo isso, o que não fazer, mas pensa que é fácil, pensa que é sempre. Não. Eu procuro ter uma conduta boa e interessante. E esse vídeo tá ficando super longo, tá na hora de acabar. Mas mesmo assim, eu encontro desafios. Eu tenho encontrado desafios. E se você tá aqui até agora comigo me assistindo, se isso é interessante para você e encontra desafios também, o que eu tenho a dizer hoje é: encontre tempo para ser o seu eu. Porque mesmo assim, mesmo que eu encontre tempo para ser o meu eu, para me expressar, eu tô aqui, meu computador tá aqui, daqui a pouco eu vou escrever, é uma coisa que eu amo fazer, preciso fazer para desanuviar. Gravo vídeo também, gosto do meu canal, você é muito bem-vinda aqui. Mesmo assim, eu encontro desafios. Porque criar um ser humano, preparar esse ser humano com caráter, né, com dignidade, com amor, com carinho para a vida, requer de você uma doação imensa, uma entrega do teu ser, uma entrega de quem você é. Você doa a sua vida nos primeiros anos, nos primeiros momentos. Então você tem que estar muito convicta disso, do propósito disso. Você precisa fazer uma visão de futuro, você precisa imaginar você e seu filho no futuro, imaginando assim que, cara, que legal, tudo tá valendo a pena, sabe? E é assim que tem que ser mesmo. Mas é fundamental encontrar espaços para ser o seu eu. Porque é isso que vai equilibrar a balança, porque é isso que vai fazer com que você tolere certas coisas que acontecem de vez em quando. Como uma dificuldade para dormir, como uma birra aqui, como uma insistência ali, como não querer fazer tal coisa.
se você tiver na sua mente uma visão de futuro, uma visão de propósito, isso vai ficar atenuado. Se não, se for só no imediatismo e se você não tá vendo sentido no que você tá fazendo, a situação vai ficar muito mais pesada e vai ficar muito mais difícil, e entre você e teu filho vai entrar ali um monte de coisa que não deve. Acontece. Pode acontecer. Então, esse vídeo é um desabafo, mas também um alerta para que a gente, como mãe, fique atenta. Porque é muito fácil perder a paciência, é muito fácil esquecer do propósito. Realidade, 3D, densidade aqui requer muita coisa, requer atenção, requer manter uma criança viva, requer muita atenção. Então é muito fácil perder o propósito. E a gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para entender que cada dia é um tijolinho a mais numa obra que a gente está construindo, e por isso que é importante ter uma obra, ter a visualização de uma obra, ter a visualização do futuro, porque senão vai ficar sempre a tarefa pela tarefa e a gente vai virar uma mãe tarefeira, e não é para isso que a gente está aqui, ok?